Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! Minha armadura é como 10 camadas de escudos, meus dentes são espadas, minhas garras, lanças, o choque de minha cauda é como um raio, minhas asas como um furacão e minha respiração é a morte. E no vídeo de hoje, para o quadro Biografia, eu vou falar sobre a maior e mais importante das calamidades, o dragão Smaug. Nesse quadro Biografia eu já fiz vídeos sobre outros personagens. Os links estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. O nascimento de Smaug é desconhecido, possivelmente foi criado em Angband, no final da Primeira Era. Conforme descrito no Hobbit, era um dragão enorme, vermelho dourado, alado e possuía 4 patas. Smaug foi talvez um dos dragões que infestaram as Montanhas Cinzentas. Ouvindo sobre a riqueza dos anões, Smaug apareceu pela primeira vez em 2770 da Terceira Era, quando atacou a Montanha Solitária e a cidade de Vale, e foi o maior de todos os dragões de seu tempo. Havia um dragão especialmente ganancioso, forte e mau, chamado Smaug. Um dia ele alçou o voo e veio para o sul. O primeiro sinal dele que ouvimos foi um barulho como um furacão vindo do norte e os pinheiros das montanhas chiando e estalando com o vento. Alguns dos anões, por acaso, estavam do lado de fora. Por sorte eu era um deles, um bom rapaz aventureiro naqueles dias, sempre andando por aí, e isso salvou minha vida naquele dia. Quando de uma boa distância vimos o dragão pousar na montanha num jato de fogo. Então ele desceu as encostas e quando atingiu a floresta, ela se incendiou inteira. Naquele momento todos os sinos estavam repicando em Vale e os guerreiros estavam se armando. Os anões correram para fora pelo seu grande portão, mas lá estava o dragão à espera deles. Nenhum escapou por ali. O rio se ergueu em vapor e um nevoeiro cobriu o vale, e no nevoeiro o dragão avançou sobre eles e destruiu a maioria dos guerreiros. A triste história de sempre. Isso era muito comum naquela época. Depois voltou e se arrastou através do portão dianteiro e saqueou todos os salões e alamedas e túneis, becos, adegas, mansões e corredores. Depois disso não restaram anões vivos no lado de dentro e ele pegou toda a riqueza deles para si. Provavelmente, pois esse é o jeito dos dragões, empilhou tudo num grande monte bem no interior da montanha e dorme sobre ela como se fosse uma cama. Assim Smaug forçou Thror, rei sobre a montanha, e seu povo para o exílio. Depois passou a se arrastar para fora do portão grande e vir à noite até Vale para levar embora pessoas, principalmente donzelas, para devorar, e Vale ficou arruinada. Todas as pessoas partiram ou morreram. Foi então que em 2850 da Terceira Era, Gandalf descobriu que o necromante era de fato Sauron. Ele estava muito preocupado que Sauron pudesse usar Smaug com um efeito terrível. E então ocorreu seu encontro com Thorin e todo o planejamento da busca de Erebor em Bolsão. Eu conto com mais detalhe isso no vídeo sobre Thorin. Então em 2941 aconteceu a busca de Erebor. Bilbo, Gandalf e 13 anões rumaram em direção à Montanha Solitária e lá chegaram. Enquanto Smaug estava sonhando com ganância e violência, Bilbo desceu por um buraco que vinha da entrada secreta de Thror, roubou uma pesada taça e voltou para os anões. Smaug teve um sonho inquieto, no qual um guerreiro absolutamente insignificante em tamanho, mas provido de uma espada afiada e grande coragem, figurava de maneira desagradável. Ao acordar, Smaug sentiu um cheiro estranho na caverna. Seria uma corrente de ar vinda daquele pequeno buraco? Nunca gostara muito dele,
embora fosse tão pequeno, agora olhava naquela direção, cheio de suspeitas, e perguntava-se por que nunca o bloqueara. Enfim, notou que a taça estava faltando, e isso enfureceu Smaug, fazendo com que ele saísse do seu covil e vasculhasse a montanha por fora em busca do intruso. Não encontrou ninguém, só os pôneis, e os devorou. Lembrando de um ditado de seu pai, todo dragão tem um ponto fraco. Bilbo se ofereceu para retornar ao covil do dragão, usando o Um Anel. Bilbo acreditava que o dragão estava dormindo e que sua presença não seria notada. No entanto, Smaug apenas fingia dormir. Foi então que ele falou com Bilbo. Bem, ladrão, posso sentir o seu cheiro e seu ar. Ouço a sua respiração. Venha, sirva-se de novo. Tem muito e de sobra. Aconteceu a famosa conversa com Smaug, em que Bilbo falou em enigmas com ele, sem revelar sua raça e seu nome. Bilbo conseguiu fugir de Smaug, mas o dragão conseguiu decifrar que ele e os anões foram ajudados pelos homens da Cidade do Lago. Ele se ergueu em chamas e foi para o sul, na direção do Rio Corrente. Mas Bilbo também conseguiu descobrir a parte vulnerável no colete do velho dragão. Como o próprio Smaug disse sobre si mesmo: estou revestido na parte de cima e na de baixo com escamas de ferro e resistentes pedras preciosas. Nenhuma lâmina pode atravessar o meu corpo, mas um bom pedaço no lado esquerdo do peito estava descoberto como um caracol fora da casca. Quando Bilbo retornou à porta, ele contou aos anões a história de sua conversa com o dragão. O interessante é que havia um tordo, uma espécie de pássaro, que era de uma raça mágica, e ouviu toda a história de Bilbo. Então Smaug atacou a Cidade do Lago, ateando fogo na cidade inteira. Com um golpe da sua cauda, o telhado da Casa Grande caiu e se destroçou. As escamas do dragão eram impermeáveis às flechas dos defensores. Mas o tordo voou até a cidade e avisou a Bard sobre o ponto fraco de Smaug. Então Bard pegou uma flecha negra que ele ganhou do seu pai e ele de um passado remoto, que veio das forjas do verdadeiro rei sob a montanha, e atirou-a diretamente no ponto vulnerável do lado esquerdo do peito de Smaug. Com um guincho que ensurdeceu os homens, derrubou árvores e partiu pedras. Smaug arremessou-se em chamas pelo ar, virou-se e caiu das alturas, derrotado. Caiu bem em cima da cidade. Seus últimos espasmos transformaram-na em centelhas e brasas. O lago invadiu-a com um rugido. Uma grande massa de vapor subiu ao céu, um branco repentino na escuridão sob a lua. Ouviu-se um chiado, um rodamuinho borbulhante e depois silêncio. E esse foi o fim de Smaug e de Esgaroth, mas não o de Bard. Após a morte de Smaug, uma nova cidade do lago foi construída mais ao norte, pois daquela época em diante tomaram-se de pavor pela água na qual o dragão jazia. Ali durante eras, seus enormes ossos podiam ser vistos quando o tempo era bom, em meio às pilastras arruinadas da velha cidade. Mas poucos ousavam atravessar o ponto amaldiçoado, e ninguém atrevia-se a mergulhar na água gelada e resgatar as pedras preciosas que caíam da sua carcaça putrefata. Sobre o que inspirou Tolkien na criação de Smaug, vamos ler a carta 122. Acho os dragões um fascinante produto da imaginação, mas não creio que o de Beowulf seja terrivelmente bom. Fafnir, nas versões nórdicas tardias da história de Sigurd, é melhor. Smaug e sua conversa obviamente estão em dívida com essas versões. Já sobre a origem do nome, Tolkien declara algo interessante na carta 25 para o editor da Observer. O dragão tem como nome um pseudônimo, o pretérito do verbo germânico primitivo smulgan, espremer através de um buraco, um gracejo filológico menor, derivando do mesmo inglês antigo e raízes germânicas como Smiel e Smigol. Tem sido sugerido que Tolkien provavelmente pensou em inglês antigo, Smig,
uma palavra usada para descrever um verme, worm. Nos rascunhos dos apêndices, Tolkien escreveu que Trago, essa palavra aqui, que provavelmente eu pronunciei errado, era o nome de Smaug na língua de Vale. Em um manuscrito antigo do Hobbit, Smaug era conhecido como Priftan. É um simples composto galês que literalmente significa verme de fogo. O tamanho de Smaug não aparece nos livros do Legendário, mas existem pelo menos duas fontes que temos algumas informações. A primeira fonte é uma palestra de Tolkien sobre dragões de 1938. Esse texto se encontra na biblioteca Bodleian. A palestra sobre dragões nunca foi publicada integralmente, mas alguns trechos dela foram publicados em alguns livros de tolkienistas. E lá Tolkien diz que um dragão respeitável deveria medir 20 pés, 6 metros e 10 ou mais, e que esse seria o tamanho de Smaug. Alguns trechos dessa palestra se encontram nos seguintes livros. A outra fonte é o Atlas da Terra-média, que chegou a ser lançado aqui no Brasil. Esse livro é bem conceituado entre os estudiosos de Tolkien. É muito bom ler os livros do Legendário e acompanhar com o Atlas. Infelizmente está fora de catálogo. Vamos torcer para HarperCollins Brasil relançar. Vamos ler esse trecho do Atlas sobre o tamanho de Smaug. Uma ilustração de Tolkien permitiu estimar o tamanho do salão. Smaug parecia ter um comprimento de cerca de 60 pés, ou seja, 18 metros e 29, dando a impressão de que o recinto tinha pelo menos 180 pés de comprimento, ou seja, 54 metros e 86. Seu vasto tamanho foi enfatizado também pela luz enfraquecida da tocha de Bilbo na distância. Então temos essa palestra de Tolkien de 1938 que não temos total acesso ainda. Nessa época ele ainda estava começando a escrever O Senhor dos Anéis e o Silmarillion ainda estava em desenvolvimento, refazia alguma parte, revisava outra. E temos essa citação do Atlas com base nas descrições de Tolkien no livro Hobbit. Nos filmes de Peter Jackson, Smaug é interpretado pelo ator Benedict Cumberbatch por captura de movimento CGI produzida pela Weta Digital. Sordid scheme hatched between them and those miserable top-trading lakemen. I know the smell and taste of dwarf. No one better. The king from under the mountain is dead. Where are the kin who dare seek revenge? Achei o trabalho dele fenomenal. O ator é conhecido também por interpretar o Doutor Estranho da Marvel. No primeiro filme, Uma Jornada Inesperada, Smaug aparece de relance, mas é possível ver que ele foi criado conforme descrito no Hobbit, com 4 patas separadas das asas. Já no segundo filme acabaram mudando isso, deixando Smaug com 2 patas traseiras e as asas. Para andar ele precisava apoiar nos pulsos das asas. E o tamanho de Smaug nos filmes é colossal, 2 vezes maior que um Boeing 747. Aí foge demais do que Tolkien escreveu. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí seu gostei, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Acesse a loja do Bolseiro, lá tem camisetas masculinas e femininas. Também tem os livros do Tolkien lançado até agora pela HarperCollins e também os livros do Lewis, inclusive os novos livros que ficaram sensacionais, já disponíveis em estoque. Lembrando que todos os itens da loja acompanham o marcador do Bolseiro. Para a compra dos livros, use o cupom de 10% de desconto BOLSEIRO10. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que vocês merecem.